Amém, igreja? Amém. Diz a palavra do Senhor, a confissão de Pedro. E saiu Jesus e seus discípulos para a aldeia de Cesareia, Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista. E outros, Elias. Mas outros, um dos profetas. E ele lhe disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras a Pedro. Dizia abertamente esta palavra. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Amém, igreja? Amém. Sentar. Aleluia a Deus. Essa passagem me chama muita atenção, porque ela fala de Deus conhecer nosso coração, Deus conhecer nossa alma, Deus conhecer quem verdadeiramente somos. E se algo que não pertence no mundo espiritual de Deus, que estiver, aleluia, na pessoa, estiver tentando se apossar da pessoa, Deus está vendo. Aleluia, Deus. Jesus vê, que é o próprio Deus. Oh, Jesus, aleluia. Quando foi admoestado, ou seja, ele foi ensinado, assim como os outros, como os demais discípulos, que Jesus iria padecer por nós, iria morrer por nós e ressuscitar no 3º dia. Pedro repreendeu, porque Pedro não aceitava que Jesus morresse. Glórias! Pedro, ele era uma pessoa de sangue quente, porém ele tinha também muito carinho por Jesus. E aí ele não queria que Jesus sofresse aquilo tudo. Mas só que não era Pedro quem estava falando. Quem estava falando era o próprio Satanás, que estava escondido em Pedro. E aí Jesus repreende Pedro, mas repreende a Pedro porque Satanás estava usando a Pedro para dizer que não aceitava que Jesus morresse. Meu Se Jesus morresse para nos salvar. Aleluia! E aí Jesus repreende Pedro e manda que Satanás saia dele. Vemos aqui no versículo 33, mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás. Glória a Deus. Ele estava enxergando Satanás. Aleluia! Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Satanás não conhece nada de Deus. É verdade. Satanás conhece as coisas desse mundo. Eita Deus! Os homens, os desejos dos homens, as vontades dos homens. Isso aí. Sangue e fogo na cara do cão, Jesus! Ele é o príncipe das trevas. É verdade! Agora, Deus conhece tudo. Aleluia! Deus conhece tudo. Nada escapa das mãos de Deus. Nada escapa dos olhos de Deus. É isso aí. E aí ele repreende a Satanás, que estava se escondendo atrás de Pedro. E não era a voz de Pedro, era a voz de Satanás. E ele repreende Satanás e liberta Pedro dessa cadeia
que era Satanás por trás dele. Eu agradeço a oportunidade. Meu Deus!